O céu estava nublado naquela manhã de segunda-feira, tingido por uma camada espessa de cinza que parecia refletir o humor da cidade. São Paulo despertava com buzinas, passos apressados e olhares distraídos. Eduardo Lacerda, sentado no banco traseiro de seu carro blindado, olhava pela janela com indiferença, os olhos fixos em nada. Vestia um terno sob medida, a gravata impecavelmente alinhada, e segurava no colo uma pasta de couro que custava mais do que o salário anual de muitos dos que passavam pela calçada. O motorista, Mauro, reduziu a velocidade próximo a um cruzamento no centro. O trânsito estava congestionado, como de costume. Eduardo olhou o relógio de pulso suíço e bufou. Tinha uma reunião importante às 9. Uma fusão bilionária que, se concretizada, aumentaria ainda mais sua fortuna e consolidaria sua posição no setor financeiro. Mas algo fora do comum capturou seu olhar e o fez esquecer do tempo, ainda que por um breve instante. Na calçada oposta, um homem de aparência castigada pelo tempo e pela vida se sentava no chão, encostado na parede de um prédio antigo e pichado. Usava roupas rasgadas, o rosto coberto por uma barba grisalha e desordenada. Ao seu lado, uma cachorra magra de pelos amarelos e sujos abanava o rabo timidamente. O homem abriu um saco plástico surrado, de onde tirou um pedaço de pão duro e mofado. Sem hesitar, partiu o pão em 2, entregando a metade maior à cachorra. Eduardo franziu a testa. Não conseguia desviar os olhos. Havia algo naquela cena. Algo que o incomodava de uma forma que ele não compreendia. Como alguém que claramente não tinha nada, escolhia dividir o pouco com um animal. E por que sorria ao fazer isso? O sorriso do mendigo não era de resignação. Era sereno, sincero, como se aquele gesto simples fosse suficiente para dar sentido à sua manhã. Mauro notou o olhar fixo de Eduardo e arriscou comentar. "O senhor está bem, doutor?" Eduardo piscou, afastando os pensamentos. "Sim, Só estava observando." O semáforo abriu e o carro avançou, mas a imagem ficou, como uma marca deixada por algo que não se esperava sentir. Se você acredita que pequenos gestos podem provocar grandes mudanças, inscreva-se no canal. Essa história ainda vai te surpreender. Durante o trajeto até a Avenida Faria Lima, Eduardo tentou se concentrar no que tinha pela frente. Pegou o celular, conferiu os e-mails, releu a proposta de fusão. Nada parecia diferente, mas por dentro, uma pequena rachadura havia se formado, discreta, silenciosa, imperceptível até para ele mesmo. Ao chegar ao prédio espelhado onde funcionava sua empresa, subiu os andares em silêncio. O elevador, revestido de aço inox, refletia sua imagem de forma fria e distorcida. Ao sair, foi recebido com reverência por assistentes, mas dispensou todos com um aceno seco. Fechou-se em sua sala e, ao encostar a pasta sobre a mesa, hesitou. Por uma fração de segundo, o som abafado da cidade lá fora se misturou à memória recente daquele pão dividido. Era só um mendigo, só um cachorro, mas algo no olhar dele, aquele olhar de quem já perdeu tudo, mas ainda acredita que vale a pena dividir, não saía de sua cabeça. Eduardo balançou a cabeça, afastando o pensamento como quem espanta uma mosca. Abriu o notebook e mergulhou nos números, mas aquela manhã não seria igual às outras. Algo ainda indefinido começava a se mover dentro dele, e ele não fazia ideia do quanto isso mudaria sua vida. O apartamento de Eduardo ocupava o último andar de um edifício luxuoso nos jardins. Com janelas panorâmicas, ele podia ver a cidade se estendendo até o horizonte, mas raramente olhava para fora. Os móveis eram todos importados, dispostos com precisão cirúrgica, por um decorador que ele nem se lembrava de ter contratado pessoalmente. Tudo ali era silencioso demais, limpo demais. Um lar sem cheiro de café fresco, sem som de vozes, sem calor humano. Naquela noite, Eduardo chegou em casa e se jogou no sofá, com um leve suspiro. Tinha passado o dia resolvendo pendências da fusão com o grupo internacional. A papelada estava praticamente fechada e os lucros projetados eram obscenos. Seu sócio, Rubens, parecia cada vez mais animado com a quantidade de funcionários que poderiam ser otimizados. Uma forma educada de dizer demitidos. Eduardo, acostumado a decisões frias, não reagira. Até então, abriu uma garrafa de vinho chileno, serviu-se em uma taça de cristal e bebeu em silêncio. Lembrou-se do homem na rua. Não sabia o nome dele,
nem porque aquilo ainda o incomodava. Mas o gesto simples, dividir um pão com um cachorro, continuava pesando de forma estranha em sua consciência. A porta do apartamento se abriu com um bip agudo. Era Joana, sua filha de 17 anos, chegando do cursinho. Cabelos presos em um coque bagunçado, mochila surrada nas costas e um olhar sempre atento, sempre crítico. "Oi, pai", disse, largando os tênis na entrada. "Oi, Joana, como foi o dia?" Ela jogou a mochila no sofá oposto e o encarou por alguns segundos antes de responder. "Corrido. 3 provas simuladas. E você?" "Reuniões, negócios. A fusão com o grupo europeu está quase fechada." Joana ergueu uma sobrancelha. "Aquela que vai mandar centenas de pessoas para o olho da rua?" Eduardo respirou fundo. A filha era inteligente, idealista e mais combativa do que ele gostaria, mas não conseguia responder com o mesmo ímpeto. São decisões estratégicas. Nada pessoal. O mercado exige o mercado. Ela riu com desdém. Você sempre fala do mercado como se fosse uma entidade divina. Já tentou olhar para essas pessoas como seres humanos? Joana, não. De verdade, pai. Você já pensou no que essas decisões causam na vida dos outros? Ou já se acostumou a só contar os zeros na conta? Ele ficou em silêncio. Joana cruzou os braços, observando o pai com uma mistura de frustração e pena. Às vezes eu me pergunto se você sabe quem eu sou. Se lembra do que a gente já foi um dia. A gente nem conversa mais de verdade. Eduardo levou a taça à boca, mas não bebeu. De repente, o vinho parecia sem gosto. Você está sendo dura, estou sendo honesta. Ela se levantou. Vou tomar banho. Boa noite. Boa noite. Joana saiu do cômodo e o silêncio voltou a dominar. Eduardo se recostou no sofá e encarou o teto. Não era a primeira vez que ouvia críticas da filha, mas nunca doía tanto quanto agora. Talvez porque, dessa vez, ele soubesse que ela estava certa. E talvez porque aquela imagem, o homem e o cachorro, tivesse deixado tudo mais nítido. Pegou o celular, abriu um aplicativo de investimentos, mas logo o fechou. Pela primeira vez em anos, sentiu que números não bastavam. Havia uma ausência ali que nem o luxo preenchia, e ele não fazia ideia de como mudar isso. Mas aquela inquietação, ainda tímida, começava a abrir espaço, como um sussurro insistente em meio ao barulho constante da própria vida. O chão de cimento frio acordou Carlos antes do sol. Dormia enrolado em um cobertor puído, deitado sobre papelões ao lado da entrada lateral de um supermercado. O vento que soprava pelas ruas do centro trazia cheiro de urina, fritura e escapamento. Ao seu lado, Sol dormia encolhida com o focinho escondido entre as patas. Ela sempre acordava com ele, mas naquela manhã parecia mais cansada. Carlos se sentou devagar, os ossos estalando. Estava magro, mas não derrotado. O corpo reclamava, mas o espírito, apesar de tudo, ainda resistia. Passou a mão nos cabelos desgrenhados e olhou ao redor. O movimento da rua ainda era tímido. Comerciantes abriam as portas, varriam calçadas, ignoravam a existência dele como parte da paisagem. Pegou uma sacola plástica e revirou o que restava. Meio pão dormido, algumas migalhas e uma garrafa com o resto de um chá frio. Partiu o pão ao meio e estendeu a maior parte para Sol. A cachorra levantou o focinho, abanou o rabo e comeu devagar, como se soubesse que aquilo era precioso demais para devorar de uma vez. Bom dia, menina, disse Carlos com um sorriso cansado. Mais um dia, hein? Sol respondeu com um latido baixo, quase um resmungo. Era sua forma de dizer que estava ali. Sempre estivera. Carlos encostou-se à parede e observou o movimento aumentar. Sabia os horários de cada loja, os rostos de cada funcionário, os pontos de água mais próximos. Sabia também que hoje era terça-feira, dia em que Dona Alzira costumava passar com um pote de arroz e feijão para os invisíveis, como ela dizia. A barriga roncou, mas ele ignorou. Puxou do bolso interno do casaco um pedaço de papel dobrado muitas vezes. Era uma folha de caderno com trechos rabiscados de um poema. Seus olhos percorreram os versos com a familiaridade de quem já os leu 1000 vezes. No meio do caminho tinha uma pedratinha. Uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento, recitou em voz baixa, como se estivesse em sala de aula. Seus olhos se fecharam por um instante. E por alguns segundos, ele não era um morador de rua. Era o professor Carlos Henrique da Silva, sala 3B, ensino médio. Era ele.
e seus alunos ouvidos atentos à lousa cheia de poesias. Mas o som de uma buzina o trouxe de volta. Sol rosnou. Um homem havia passado perto demais. Carlos dobrou o papel com cuidado, como se fosse um tesouro. Guardou no bolso e acariciou Sol. Lembra quando eu dava aula, Solzinha? Tinha um menino que sempre lia Drummond como se fosse oração. Dizia que a vida dele era feita de pedras, mas que ia passar por cima de todas. Sol lambeu sua mão suja. Era o único toque de afeto que ele recebia. As lembranças voltavam como enxurradas. A esposa internada, o plano de saúde negando os exames, as contas empilhadas, o desespero. Vendeu tudo que tinha para tentar salvá-la. Não conseguiu. E depois perdeu a casa, o emprego, a dignidade. Só não perdeu a vontade de continuar, porque Sol apareceu, achada em uma caçamba, faminta e assustada. Desde então era um do outro. O estômago voltou a reclamar. Carlos se levantou com dificuldade e pegou uma sacola vazia. Iria tentar alguma coisa no restaurante da esquina. Às vezes jogavam restos no lixo de trás. E se tivesse sorte, encontraria algo que pudesse dividir. Vamos, Sol, tá na hora de batalhar nosso almoço. Caminharam juntos, um homem e uma cachorra, passando por rostos que desviavam o olhar, passos que aceleravam, narizes que se enrugavam, invisíveis para todos. Menos um, porque alguém dias atrás tinha parado de olhar o celular por alguns segundos e os notado. O céu da manhã seguinte estava limpo, com o sol rasgando a névoa baixa que ainda pairava sobre os prédios do centro. Eduardo, sentado no banco traseiro do mesmo carro preto, mantinha os olhos fixos na calçada oposta da esquina, onde o sinal fechava todos os dias no mesmo horário. Não havia trânsito naquele momento, mas ele mandara o motorista reduzir a velocidade, com uma desculpa qualquer sobre uma ligação importante. A verdade era outra. Pode dar mais uma volta no quarteirão, Mauro, devagar. Claro, doutor, respondeu o motorista sem questionar. Eduardo não sabia bem o que esperava encontrar. Parte de si achava tudo aquilo ridículo. Era só um homem sujo, um mendigo qualquer. E, no entanto, o incômodo crescia como algo que escapava à lógica. Quando o carro dobrou a esquina, lá estava ele, sentado no mesmo ponto, as costas apoiadas na parede encardida, a cachorra deitada ao lado, a cabeça sobre as patas dianteiras. Havia um semblante de paz naquela dupla improvável. E, de novo, o mesmo gesto. O pão quebrado ao meio. A parte maior entregue ao animal. O resto, mastigado devagar por Carlos como se fosse banquete. Eduardo observou sem disfarçar, os olhos fixos no gesto. Não havia pressa, não havia queixa. Apenas a repetição silenciosa de um ritual de sobrevivência e afeto. Algo dentro dele apertou, um peso no peito, uma sensação que fazia anos que não sentia. E foi ali, naquele instante, que a cabeça começou a girar. Não era emoção, era físico. O corpo de Eduardo respondeu antes mesmo que ele compreendesse. A respiração acelerou, as mãos suaram. Sentiu uma pressão nos ombros, no peito, como se o ar da cidade não fosse suficiente. Mauro, murmurou. Doutor? Para o carro. Agora o veículo encostou no meio-fio. Eduardo abriu a porta com pressa. Tropeçou ao sair e apoiou-se num poste para não cair. Sentia o coração bater fora do compasso, como um tambor desgovernado. Quer que chame uma ambulância? Não, só me dá um segundo. Ele puxou o ar como quem estava afundando. O rosto suado, a pele pálida. Ficou assim por alguns minutos, enquanto Mauro o observava com preocupação. Quando finalmente voltou ao normal, passou as mãos no rosto e ajeitou a gravata. Desculpa, foi só uma queda de pressão. Tem certeza? Tenho. Eduardo voltou a olhar na direção do homem. Mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não era apenas curiosidade. Era um vazio profundo, que se tornava visível agora que o susto abaixava. Ele, o homem de sucesso, dono de empresas, incapaz de dividir um momento de afeto com a própria filha, sentia-se mais perdido do que aquele desconhecido. Leva-me para o escritório, Mauro, e não fale nada disso com ninguém. Claro. Dentro do carro, em silêncio, Eduardo fechou os olhos. A imagem do pão sendo dividido, o rabo da cachorra abanando, o olhar calmo do homem. Tudo aquilo o perseguia com mais força do que qualquer gráfico de lucro ou relatório estratégico. Ele não sabia ainda, mas aquela pequena quebra de rotina, um olhar demorado sobre o que normalmente ignoraria,
Era o primeiro passo de algo que nem ele imaginava ser capaz de viver. Enquanto o carro se afastava, Sol levantava as orelhas, como se tivesse sentido algo. Carlos, distraído, acariciava seu pescoço. Hoje ele olhou de novo, Solzinha. Olhou mesmo. Aposto que volta. Sol soltou um latido baixo. Carlos riu, com um brilho curioso nos olhos. Vai ver, ainda tem salvação para quem mora nas alturas. O terceiro dia amanheceu nublado novamente, mas a claridade era suficiente para incomodar Eduardo, que vestia óculos escuros mesmo sem sol. Não dormira bem. Passara parte da madrugada revendo relatórios, tentando se concentrar sem sucesso. Algo mais forte do que ele o empurrava de volta àquele lugar, àquele homem. Não era piedade, era necessidade. Mauro, deixa-me aqui na esquina. Eu vou a pé. Vai querer que eu espere, doutor? Não, pode ir. Te chamo mais tarde. Eduardo desceu do carro e seguiu caminhando, sentindo os próprios passos ecoarem no concreto. A sensação era estranha. Fazia anos que ele não andava por aquelas calçadas. A rua estava movimentada, mas ninguém parecia notar sua presença. Ele gostou disso. Carlos estava no mesmo canto, sentado como de costume, ajeitando o pano que usava como colchão. Sol dormia ao lado, serena. Quando Eduardo se aproximou, Carlos ergueu os olhos com tranquilidade. Não se assustou, não se incomodou. Apenas observou. Bom dia, disse Eduardo sem saber exatamente como iniciar. Bom dia, respondeu Carlos com a voz rouca, porém firme. Vejo que voltou. Vi você esses dias. Queria conversar. Carlos assentiu com um leve movimento de cabeça. Conversar é um luxo por aqui. A maioria só passa olhando de lado. Eduardo hesitou por um instante e então apontou para o chão. Posso sentar? Claro. É espaço público. Só cuidado com a parte molhada aí. Choveu de madrugada. Eduardo se abaixou com dificuldade, ajeitando o paletó para não encostar no chão sujo. Sentou-se de lado, sem encostar totalmente, ainda preso à postura de quem não se mistura. Qual é o nome dela? Sol. Achei ela numa caçamba perto da Roosevelt. Estava tão fraca que mal conseguia latir. Agora late até dormindo. Eduardo soltou um riso curto, mais pelo nervosismo do que pela piada. Observou o animal com mais atenção. Havia algo nobre naquela cachorra. Um tipo de lealdade que não se ensinava. E o seu nome? Carlos, eu sou Eduardo. Carlos apenas assentiu. O silêncio se instalou por alguns segundos. Eduardo parecia procurar as palavras, como se tentasse traduzir um pensamento que nunca havia articulado em voz alta. Eu fiquei pensando naquilo. No pão. Por que dar a maior parte para ela? Carlos olhou para Sol com carinho. Depois voltou o olhar para Eduardo. Por que ela sempre fica? Quando tenho, ela come. Quando não tenho, ela espera. Não me cobra. Não vira a cara. É mais fiel que muita gente que já passou pela minha vida. Eduardo abaixou os olhos. Sentiu uma pontada estranha ao ouvir aquilo. Uma lembrança tênue de quando Joana era pequena e o abraçava por qualquer coisa. De como ela também esperava antes de deixar de esperar. Já tentou sair das ruas? Carlos cruzou os braços, recostando-se na parede. Já. Tentei abrigo, tentei recolocação. Já fui professor. Tinha uma casa, uma mulher. Mas a vida é uma roda que não pergunta se você está pronto para girar. E quando gira rápido demais, você cai. Professor? Literatura. Ensino médio. É em Guarulhos, e agora Carlos sorriu sem amargura. Agora sou contador de estrelas. De palavras soltas. De gestos bons que às vezes ainda aparecem. Eduardo não respondeu. Ouvia cada palavra com uma atenção que nem ele sabia que tinha. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquele diálogo valia mais do que qualquer reunião que já tivera. Posso voltar outro dia? Perguntou. Carlos deu de ombros, mas havia algo generoso no gesto. A rua não muda de lugar, Eduardo. O barulho do ar-condicionado preenchia a sala de reuniões como um zumbido constante. O vidro espelhado refletia o rosto tenso de Eduardo, que encarava a tela do notebook com os olhos presos nos números. Mas a mente, longe dali, vagava pelas palavras de Carlos. A cada tentativa de concentração, a imagem de Sol comendo o pão, os olhos calmos de um homem que perdera tudo. Voltavam com mais nitidez. Rubens entrou na sala com pressa, ajustando a gravata e jogando uma pasta sobre a mesa. Está tudo pronto. O contrato está redondo. A estimativa é de 500 milhões em 5 anos. Basta a sua assinatura.
Eduardo fechou o notebook e se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados. E as demissões? 130 no primeiro trimestre. Mas isso é normal. Parte do processo de transição. Os cortes garantem a margem de lucro e fazem bem para os investidores. Fazem bem para quem? Rubens levantou uma sobrancelha. Como é? Eu perguntei. Fazem bem para quem, Rubens? Porque para quem perde o emprego não fazem bem nenhum. Eduardo, nós estamos falando de estratégia empresarial. Você sempre foi racional. Não me diga que vai dar para trás agora. Eduardo passou a mão no rosto, pressionando as têmporas. Sentia um calor subir pelo pescoço. Uma agitação que não reconhecia. Eu só... Estou repensando algumas coisas. Precisamos mesmo fazer essa fusão? Já somos líderes no setor. Justamente por isso, a fusão vai nos tornar intocáveis. Você está me dizendo que vai abrir mão disso por causa de consciência social. O tom de deboche na voz de Rubens fez Eduardo levantar-se. Andou até a janela e observou os carros lá embaixo. Tão pequenos, tão distantes, talvez sim. Ou talvez eu esteja cansado de ser o mesmo homem há 20 anos. Isso é sobre sua filha, não é? Aquela adolescente que acha que vai mudar o mundo com protestos e frases de efeito. Eduardo se virou devagar, os olhos duros. Não fale da minha filha. Rubens ergueu as mãos, mas o sorriso continuava irônico. Você está se deixando afetar por coisas que não têm nada a ver com negócios. O Eduardo que eu conheço nunca perderia tempo com dilemas morais. Talvez você nunca tenha me conhecido de verdade. Rubens. O sócio riu, mas havia algo de incômodo em seu olhar agora. Olha, se quiser tirar uns dias para respirar, tudo bem, mas não me venha com crises existenciais. Isso aqui é o mundo real. A gente come ou é comido. Eduardo pegou a pasta e saiu da sala sem responder. Caminhou pelos corredores em silêncio, cumprimentando funcionários que mal o olhavam nos olhos. Pela primeira vez, notou o semblante cansado de alguns, a pressa desconfiada de outros. Havia medo, medo dele, medo de perderem o sustento com uma simples canetada sua. Chegando em sua sala, deixou a pasta sobre a mesa e olhou o porta-retratos de Joana, ainda criança, sorrindo com os braços em volta do seu pescoço. Fazia anos que não tiravam uma foto juntos. Mais tarde, ao chegar em casa, Joana estava na cozinha, esquentando algo no micro-ondas. Eduardo encostou-se na porta, observando-a em silêncio por alguns segundos. Eu estive com um homem na rua. Um morador de rua, ela se virou surpresa. O quê? 3 vezes, na verdade. Conversei com ele. É, professor. Ou era Joana o olhou tentando entender. E por que está me contando isso? Porque algo nele me fez enxergar o quanto eu fui cego. O quanto ainda sou? Ela não disse nada. Apenas pegou um prato e colocou sobre a mesa. Se quiser, tem arroz com ovo. Eduardo sorriu de leve. Acho que é disso que eu preciso hoje. Era uma sexta-feira abafada. O céu estava coberto por nuvens densas e o ar carregava o peso de uma chuva que ainda hesitava em cair. Eduardo vestia uma camisa simples, sem terno, sem relógio de luxo. O motorista não o acompanhava. Caminhava sozinho pelas ruas do centro, carregando uma sacola de papel com algumas coisas que Joana sugerira levar. Frutas, um pacote de ração e 2 pães frescos. Ao dobrar a esquina, avistou Carlos de longe. Estava sentado com as pernas esticadas, lendo um papel dobrado. Sol dormia ao lado, a cabeça apoiada sobre as patas. O corpo franzino se movendo levemente a cada respiração. Boa tarde, disse Eduardo ao se aproximar. Carlos levantou os olhos sem surpresa. Apenas acenou com a cabeça. Voltou como eu imaginava. Trouxe algumas coisas. Nada demais. Estendeu a sacola. Carlos olhou para ela com cautela, mas não estendeu a mão. Obrigado, mas não costumo aceitar esmola. Não é esmola. Pensei que talvez você quisesse dividir comigo, como fez com Sol. Carlos sorriu, meio descrente, meio divertido. Justo. Então tá. Pegou o saco e tirou os itens devagar. Olhou o pão, cheirou-o. Esse é bom. Parece o da padaria do Bexiga. É, comprei lá, conhece bem. Morei por ali quando era mais novo. Antes de tudo isso, Carlos separou metade de um pão, partiu com as mãos e ofereceu a Sol, que acordou com o gesto, abanando o rabo. Depois entregou um pedaço a Eduardo, que aceitou sem cerimônia. Você tem uma filha, né? Perguntou Carlos. Tenho. Joana, 17 anos. Foi ela que te mandou aqui? Não.
Mas foi ela que me fez pensar em voltar. Carlos mastigava devagar, os olhos fixos nos carros passando ao longe. O que ela pensa de tudo isso que você vive? Que sou vazio, frio, e que só penso em dinheiro. E ela está errada. Eduardo demorou a responder. O vento aumentou, levantando folhas secas pela calçada. Ela está certa. Que eu não soube ser pai. Me escondi atrás do trabalho do status. Fingi que tudo era por ela, mas nunca perguntei o que ela queria. Carlos não comentou, apenas observava, como se cada silêncio dissesse mais do que qualquer palavra. E você? Tem filhos? Não, quase tive. Minha mulher, ela não resistiu a uma infecção. A gravidez não chegou ao fim. Depois disso, as contas vieram. A dívida cresceu, o salário atrasou. E o resto, você já imagina. Você tentou voltar a dar aula? Tentei. Mas uma escola não quer um professor que dorme na rua. Nem alunos, nem pais. O mundo é mais cruel com quem não tem endereço fixo. Eduardo assentiu. A vergonha tomava forma dentro dele. Pela primeira vez, escutava a realidade crua que ignorava em números. Eu podia tentar ajudar de outra forma. Um emprego, talvez. Carlos levantou a mão, interrompendo. Não estou pedindo isso. Nem quero ser caridade. Mas se quiser voltar, conversar, dividir o pão, ouvir e ser ouvido. Aí sim, eu aceito. Eduardo sorriu pela primeira vez com verdade. Combinado. Carlos se levantou, esticando as pernas, estalando os joelhos. Agora, se me dá licença, preciso encontrar Dona Alzira. Ela me prometeu uma marmita hoje. Posso ir junto? Pode, mas vai ter que ouvir ela reclamar da vida inteira antes de comer. Acho que estou pronto para isso. Carlos riu, e Sol seguiu os dois, abanando o rabo. Pela primeira vez em anos, Eduardo se permitiu apenas caminhar. A segunda-feira começou com o céu claro, mas Eduardo sentia uma nuvem pesada pairando sobre si. Acordou cedo, como de costume, vestiu o terno caro, tomou um café apressado e seguiu para o escritório. O que antes era rotina automática, agora pesava. Cada passo até a torre de vidro na Faria Lima parecia exigir mais esforço do que o normal. Ao chegar, Rubens já o esperava na sala de reuniões. O sorriso era largo, quase triunfante. Temos a chance de ouro, Eduardo. O Banco Europeu quer assinar antes do prazo. E tem mais. Uma proposta paralela para entrar em um fundo de investimento novo, que vai nos colocar em outro patamar. Eduardo olhou os papéis em silêncio. Os números eram impressionantes. Rendimentos de 8 dígitos. Crescimento exponencial, acesso internacional. Mas algo não encaixava. E o custo? 500 demissões. Terceirizações. Cortes de setores que o fundo considera improdutivos. Eles querem otimizar, enxugar. Gente com 20, 30 anos de casa. Gente que custa caro. Gente que trava o crescimento. Eduardo, estamos falando de futuro. De longevidade empresarial. Eduardo fechou a pasta e respirou fundo. Rubens não percebeu o desconforto. Continuava eufórico, jogando argumentos como cartas na mesa. Olha, eu sei que você anda estranho esses dias. Mas isso é só um ruído. Foca no que importa. Você construiu esse império, lembra? Não é hora de hesitar. E se for justamente agora que eu precise hesitar? Rubens parou de sorrir. Como é? E se for agora que eu precise olhar para tudo isso e me perguntar, para quê? Para quê? Eduardo, você está brincando com coisa séria. Isso aqui é o que somos. O que fizemos. Não, Rubens. Isso é o que nos tornamos. Sinceramente, não sei se gosto mais disso. O sócio levantou-se empurrando a cadeira para trás. Você está disposto a jogar tudo no lixo por um capricho? Eduardo também se levantou, mas com calma. Estou disposto a não fingir mais. Esses papéis falam de lucro, mas escondem dor. Desemprego, ruptura. E eu vi nos olhos de um homem que perdeu tudo o que significa estar do outro lado. Eu não consigo mais assinar isso sem sentir que estou traindo algo dentro de mim. Então, o que vai fazer? Ainda não sei. Mas hoje eu não assino. Rubens o encarou com raiva contida. Isso vai ter consequências. Que tenha. Eu não sou mais o homem que dizia sim só porque dava retorno. Eduardo deixou a sala e caminhou pelo escritório. Os funcionários o observavam de longe, alguns com desconfiança, outros com curiosidade. Pela primeira vez ele não parecia inatingível e, estranhamente, sentia-se mais inteiro do que em anos. No fim da tarde, ele se sentou em sua sala, olhou a cidade pela janela
e lembrou de Carlos, da simplicidade com que encarava a vida, da dignidade sem palco. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Joana. Talvez você estivesse certa o tempo todo. Me ajuda a pensar em como fazer as coisas de um jeito que faça sentido? Minutos depois ela respondeu. Se você estiver mesmo disposto a ouvir, eu tô disposta a falar. Eduardo sorriu. O mundo lá fora continuava girando, os negócios pressionando, mas dentro dele algo se reorganizava. Como se pela primeira vez a balança estivesse pesando o que realmente importa. O galpão era antigo, com janelas altas e enferrujadas, coberto por poeira e lembranças esquecidas. Eduardo o herdara do pai, junto com outras propriedades que mantinha apenas por hábito, sem função real. Localizava-se numa travessa discreta do Brás, entre oficinas e armazéns silenciosos. Ao entrar ali pela primeira vez em anos, sentiu um cheiro forte de madeira velha, tinta descascando e chão úmido. Mas também sentiu algo mais, potencial. Naquela mesma tarde voltou ao centro com um envelope e um convite. Encontrou Carlos no lugar de sempre, junto a Sol, que abanou o rabo ao reconhecê-lo. Carlos estava sentado com uma pequena Bíblia aberta sobre os joelhos, não por fé, mas por hábito antigo de leitura. Eduardo, não achei que voltaria tão cedo, nem eu. Respondeu sentando-se ao lado dele, mas eu pensei em uma coisa. Carlos o olhou com atenção, desconfiado. Estou ouvindo. Eduardo tirou do envelope um molho de chaves e um pequeno contrato impresso. Tenho um galpão desativado. Preciso de alguém de confiança para cuidar do lugar, manter limpo, organizar as tralhas que sobraram lá dentro. Não é grande coisa. Não paga muito, mas é trabalho. E tem um banheiro que funciona. Água, luz, espaço coberto. Você pode ficar lá. Com sol, claro. Carlos permaneceu em silêncio por alguns segundos. Pegou as chaves com delicadeza, observando cada uma como se fosse uma relíquia. Por que está fazendo isso? É porque eu posso. E porque você merece mais do que o chão frio. Isso aqui é esmola com papel timbrado? Não, é um trabalho. Sem caridade. Você cuida do lugar, eu te pago por isso. Simples assim. Carlos mordeu o lábio inferior. Estava dividido. Parte dele dizia para recusar, para não depender de ninguém. Mas outra parte, cansada de noites geladas e olhos desviados, queria dizer sim. Tem cama? Ainda não. Mas a gente pode providenciar. E se eu quiser levar meus livros? Leva o que quiser. O espaço é seu. Ou melhor, sob sua guarda. Carlos se levantou devagar, estalando os joelhos. Olhou para Sol, depois para o céu cinzento e, por fim, para Eduardo. Tá bom. Eu aceito. Mas não me peça para mudar quem eu sou. Eu continuo sendo eu. É tudo que eu peço. Que você continue sendo você. Eles apertaram as mãos. A de Carlos era firme, áspera. A de Eduardo, acostumada ao toque de papéis finos, estranhou o contato direto. Mas não recuou. No dia seguinte, Carlos entrou no galpão com Sol ao lado. Olhou ao redor e viu um mundo por organizar. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha uma base. Um teto. Uma tarefa. Eduardo apareceu no fim da tarde com um colchão, uma cadeira e uma caixa de ferramentas. Achei que podia precisar disso. Trouxe tudo num carro de luxo? Não, numa caminhonete. Peguei emprestada. Ainda estou aprendendo a ser útil. Carlos riu. Já é um começo, os dois passaram horas falando sobre o que fazer ali. Eduardo ouvia mais do que falava. Perguntava, aprendia. A humildade nascia nas pequenas ações. Carregar caixas, varrer o chão, montar uma estante torta. Sol, deitada num canto, os observava com os olhos atentos e o rabo batendo no chão de vez em quando. Quando escureceu, Eduardo se despediu. Amanhã volto com algumas coisas. Se precisar de algo, me liga. Entregou um celular simples com crédito pré-pago. Carlos pegou surpreso. Agora sou zelador com linha telefônica? E amigo com quem contar. Carlos assentiu. Ficou ali em pé, olhando Eduardo partir. E pela primeira vez em anos, sentiu que talvez estivesse de fato voltando a existir. A claridade da manhã entrava pelas janelas abertas do galpão, agora varrido e parcialmente organizado. Carlos já havia separado cantos para guardar ferramentas, livros e alimentos. O colchão no fundo, sobre um estrado improvisado, tinha um lençol limpo que Joana trouxera dias antes, junto com alguns itens básicos de higiene.
Sol mais bem alimentada, começava a recuperar o brilho no pelo e a energia de sempre. Joana chegara cedo naquele sábado. Entrou sem cerimônia, segurando uma sacola de papel e um caderno de anotações. Carlos, sentado num banco de madeira, levantou os olhos e sorriu. Bom dia, moça. Bom dia, professor. Respondeu com um meio sorriso. O professor ficou lá no passado. Aqui sou só o guardião de um monte de bagunça. Pode ser. Mas quando fala das coisas, ainda é do mesmo jeito que meu melhor professor falava. Carlos indicou uma cadeira improvisada com 2 caixotes empilhados. Joana se sentou e tirou um livro da bolsa. Trouxe um que talvez você goste. É do Mia Couto. Li ontem e pensei em você. Carlos pegou o livro com cuidado. Como se fosse porcelana. Esse homem escreve como quem respira poesia. Por isso achei que combinava. Eduardo chegou pouco depois, com 2 garrafas de café e alguns pães de queijo. Cumprimentou os 2 e se juntou à conversa. Sentou-se próximo da filha, observando os 2 com atenção. Joana parecia à vontade, até feliz. Fazia tempo que não havia assim. Minha filha quer fazer letras, disse ele de repente. Joana o olhou surpresa, mas não desmentiu. Ela ainda está decidindo, completou Carlos com delicadeza. Mas desde que comecei a vir aqui, sinto que encontrei algo que estava faltando. A forma como o senhor fala das palavras da vida é diferente. Carlos sorriu, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e tristeza contida. Quando se perde tudo, Joana, as palavras viram abrigo, e quem escreve, escreve para não morrer. Ela anotou essa frase no caderno. Eduardo observou em silêncio. Sentia-se cada vez mais distante do homem que fora, e pela primeira vez isso não o assustava. Pensei em montar uma pequena biblioteca aqui. Tem espaço. E você, Carlos, pode organizar os livros. Ensinar, talvez. Ensinar quem? Jovens do bairro. Gente que passou por situações difíceis. Moradores de rua. Quem quiser ouvir. Carlos franziu o senho desconfiado. E por que fariam isso? Porque você tem o que ensinar. Porque precisam de alguém que fale com verdade. E porque talvez isso salve vidas, como você salvou parte da minha. Houve um silêncio longo. Carlos abaixou os olhos, mexendo no livro novo como quem precisa de tempo para processar. Joana foi quem quebrou a pausa. Eu ajudo. Posso divulgar, organizar grupos, convidar gente da faculdade? Carlos assentiu ainda sem palavras. Era como se uma nova porta tivesse se aberto, e ele ainda estivesse tentando acreditar que podia atravessá-la. Sol vai gostar do movimento, murmurou por fim. Ela adora gente boa. Joana riu e se agachou ao lado da cadela, fazendo carinho atrás da orelha. E gente boa adora ela. Eduardo olhou o relógio, depois guardou o celular no bolso. Pela primeira vez em anos, não tinha pressa para ir embora. Ficaria ali, com eles, com a calma que vinha de estar onde se deve estar. Vamos montar essa biblioteca. Devagar, do nosso jeito. Carlos olhou ao redor. Galpão velho, paredes descascadas, mas agora cheio de vida. Quem diria que um lugar esquecido podia virar escola de novo? Eduardo sorriu. Às vezes basta alguém lembrar que ainda há o que ensinar. A sala de reuniões estava mais fria do que o habitual, como se o ar-condicionado sentisse o clima tenso entre os presentes. Rubens, com os braços cruzados, caminhava de um lado para o outro. Os demais sócios mantinham o olhar fixo em Eduardo, que estava sentado à cabeceira da mesa, calmo, mas firme. Sobre a mesa, o contrato de fusão permanecia intocado. Você vai jogar tudo fora? Repetiu Rubens pela terceira vez. Está realmente disposto a abrir mão de uma carreira inteira por quê? Por um mendigo? Por um homem? Respondeu Eduardo pausado. Um homem que me ensinou com um pedaço de pão mais do que todas essas décadas de reuniões e dividendos. Um dos sócios mais velhos tossiu, constrangido. Outro tentou intervir. Eduardo, entenda. Estamos todos sob pressão. Os investidores não vão aceitar uma mudança tão drástica agora. Então, talvez esteja na hora de aceitar que o problema sou eu. Ele se levantou, tirou do bolso um envelope e o colocou sobre a mesa. Meu pedido de saída da presidência. E uma proposta de venda da minha parte da empresa. Podem revisar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você ficou louco? Sussurrou Rubens. Louco? Não. Pela primeira vez em anos acho que estou são. Eduardo recolheu o paletó da cadeira, olhou para os sócios e acrescentou com serenidade.
Desejo sorte a todos, mas eu não pertenço mais a isso. Saiu da sala deixando um rastro de choque e murmúrios. No elevador respirou fundo. Cada andar que descia parecia tirar um peso de seus ombros. Ao chegar na portaria, o segurança o cumprimentou. Eduardo respondeu com um sorriso sincero, pequeno, mas sincero. Do lado de fora, o céu estava limpo, o sol forte. Caminhou alguns metros até encontrar Joana, que o esperava encostada em um poste de braços cruzados e mochila nas costas. "E aí?" perguntou, olhando para o pai como quem tentava decifrar um enigma antigo. "Saí da empresa." Joana arregalou os olhos. "Sério?" "Sério, assinei a saída. Eles vão continuar sem mim. E, sinceramente, acho que isso é bom para mim. E para eles também." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Então um sorriso se desenhou devagar. "Pela primeira vez vejo meu pai." Eduardo olhou para ela, tocado. "Eu também estou me vendo agora." Foram caminhando lado a lado sem destino exato, apenas aproveitando a leveza do momento. "E agora o que vai fazer?" perguntou Joana. "Não sei exatamente, mas quero construir algo que faça sentido, algo que transforme, a partir do que vi, do que vivi com Carlos e com você." Joana tirou um panfleto da mochila. Era de um evento sobre educação inclusiva e literatura nas periferias. Entregou ao pai. "Começa amanhã. Acho que você devia ir. Conhecer outras pessoas que pensam diferente. Gente que vive o que você está começando a sentir." Eduardo leu o papel com atenção. "Vou sim. Mas só se você for comigo. Eu já ia. Mas dessa vez... Vamos juntos." O sinal abriu e eles atravessaram a rua lentamente. O som da cidade seguia seu ritmo. Mas, para Eduardo, era como se estivesse ouvindo tudo com um novo tipo de atenção. Como se pela primeira vez em anos estivesse verdadeiramente desperto. No galpão, Carlos organizava os livros trazidos por doações. Só o acompanhava de perto, como sempre. Quando ouviu passos na entrada, levantou os olhos. Eduardo entrou sem gravata, com a camisa aberta no pescoço e um brilho diferente nos olhos. "Pronto para começar de novo?" disse ele. Carlos sorriu. "Sempre. Desde que não seja sozinho." O galpão já não era mais o mesmo. A poeira havia dado lugar a prateleiras improvisadas, estantes com livros de segunda mão, mesas com bancos coloridos, cartazes feitos à mão e cartolinas com frases de escritores brasileiros. No alto de uma parede, lia-se em letras tortas, mas firmes: "Aqui ninguém é invisível." Carlos caminhava entre os jovens que chegavam para a oficina de leitura. Eram 8 naquele dia. 4 meninas, 3 rapazes e um senhor de boné surrado que nunca faltava. Sol estava deitada perto da porta como uma guardiã. A ONG, ainda sem nome oficial, começava a ganhar vida. Eduardo assistia à movimentação com um café na mão e um sorriso discreto no rosto. Usava jeans, camisa dobrada nos cotovelos e tênis comuns. Já não parecia o mesmo homem dos primeiros encontros. Falava menos de metas, mais de ideias. Menos de lucros, mais de impacto. "Quando a gente começa a cuidar dos outros, a gente começa a se curar, né?" disse Carlos, aproximando-se. "É estranho. Eu sempre achei que era ajudando que eu mudaria o mundo, mas percebi que era ouvindo. E você tem ouvido bem. Tem gente aqui que nunca teve a chance de ser escutada antes." 2 adolescentes brincavam com Sol, jogando uma bolinha de tênis velha que ela perseguia com energia renovada. Eduardo observava a cena com olhos marejados. "A ração dela chega hoje?" perguntou. "Sim, o pessoal da pet shop doou um saco grande. E prometeram vacinas. Parece que ela virou celebridade de bairro." Eduardo riu. "Merecido. Foi ela que começou tudo." Na sala dos fundos, Joana organizava uma pequena biblioteca com a ajuda de 2 voluntários da faculdade. Havia livros de Machado, Conceição Evaristo, Drummond, Clarice, Carolina Maria de Jesus. Eduardo entrou e ficou observando. "Isso aqui está virando o lugar mais importante da cidade", disse ele. Joana olhou por cima do ombro. "Talvez esteja virando só o que sempre faltou." "Você pensou em um nome?" "Ainda não. Mas acho que deve nascer da boca de quem passa por aqui, não da minha." Eduardo se aproximou de uma estante e puxou um exemplar gasto de quarto de despejo. Folheou com respeito. "Obrigado", murmurou. "Pelo quê?" "É por não desistir de mim, mesmo quando eu parecia não ter mais nada a dizer." "Pai."
Às vezes, o silêncio é só o intervalo antes da mudança. Do lado de fora, Carlos chamava os alunos com um "Vamos chegando, meus queridos", como se estivesse em sala de aula outra vez. Todos sentaram-se, abriram cadernos e começaram a discutir um poema, aonde ainda não tinha CNPJ, nem patrocínio formal. Mas já era para muitos o lugar mais vivo de São Paulo. Eduardo se sentou ao lado de Carlos na hora do lanche coletivo, quando todos dividiam o que traziam de casa ou doado por vizinhos. "Você já pensou que viraria referência de transformação?" Então, perguntou Carlos. "Nem nos meus sonhos mais ousados. Mas também nunca imaginei que um pão dividido fosse tão poderoso." Carlos olhou para os alunos, que riam de algo que uma das meninas disse, e respondeu com simplicidade: "Às vezes, a mudança mora na fome que a gente não ignora." E na palavra certa, no momento certo, Sol se aproximou dos dois, encostou o focinho na perna de Carlos e deitou com um suspiro satisfeito. O sol da tarde atravessava os vidros embaçados, dourando o ambiente. Eduardo fechou os olhos por um instante. Estava em paz. Pela primeira vez na vida, tudo fazia sentido. Era uma manhã fresca de quarta-feira, quando Eduardo chegou a uma escola pública na Zona Leste. Usava uma mochila simples nas costas e carregava uma caixa de livros. Havia sido convidado para uma palestra sobre reintegração social e literatura como ferramenta de transformação. O convite partira de uma das alunas da oficina do Galpão, uma jovem que, até poucos meses antes, evitava qualquer sala de aula. Enquanto subia as escadas do prédio escolar, simples e um pouco desgastado pelo tempo, sentia algo que não sentia desde jovem: nervosismo. Não pela fala em si, mas pelo peso simbólico de estar ali agora falando de humanidade, não de poder. No pátio, alunos se agrupavam em filas organizadas. Uma professora se aproximou com um sorriso gentil. "O senhor é o Eduardo, não é?" "Sou, mas pode me chamar só de Eduardo, por favor." Ela o guiou até o auditório, onde cadeiras de plástico estavam alinhadas e um pequeno palco improvisado abrigava um microfone. Carlos já o esperava, sentado na primeira fila com uma camisa limpa e os olhos brilhando de empolgação. "Achei que não ia conseguir vir", disse ele. "Nem que eu tivesse que vir de bicicleta." Eduardo respondeu. A palestra começou com uma breve apresentação da escola. Depois Eduardo foi chamado. Subiu ao palco, respirou fundo e falou, não como um ex-executivo, mas como alguém que decidiu descer do pedestal. "Há pouco tempo eu achava que sucesso era o saldo da conta bancária. Mas descobri que sucesso de verdade é ver um olhar aceso num lugar onde antes só havia cansaço." As palavras fluíam com sinceridade e os jovens escutavam atentos. Eduardo contou sobre o galpão, sobre Carlos, sobre Sol. Falou de como foi necessário perder o medo da queda para encontrar o chão firme que há na empatia. Ao final, palmas ecoaram com força. Carlos foi chamado ao palco também, e alguns estudantes o reconheceram. "Eu tive aula com ele." Disse um rapaz no fundo. Ele lia Guimarães Rosa como se fosse música. Outros começaram a aplaudir em pé. Carlos tentou conter a emoção, mas a voz falhou quando começou a falar. "Eu achei que nunca mais voltaria a uma escola. Mas hoje estou aqui com vocês. E vocês me lembram que tudo pode recomeçar." Depois da palestra, os dois caminharam pelo pátio da escola, cercados por alunos curiosos, professores agradecidos. Eduardo olhava ao redor, como quem reconhece um território esquecido do qual, sem perceber, sempre fez parte. Mais tarde, já no galpão, Joana chegou saltitante, com um envelope nas mãos. "Passei", disse sem suspense. "Letras na USP, lista oficial." Carlos a abraçou primeiro. Sol pulava ao redor, animada com a agitação. "Eu sabia", disse ele, os olhos brilhando. "E agora, quem é que vai ensinar quem?" Eduardo demorou alguns segundos antes de abraçá-la. E quando o fez, foi com força, com orgulho, com a ternura de um pai que reaprendeu o valor do afeto. "Eu não podia estar mais feliz, filha." "Eu também, pai. Mas, acima de tudo, grata, por você não ter desistido de mudar." Naquela noite, Eduardo escreveu uma frase num caderno novo que passara a usar para registrar pensamentos. Só é possível conhecer o topo depois que se aprende a respeitar o chão. Guardou o caderno na mochila, olhou em volta. O galpão estava cheio de vozes de vida, de propósito. E dentro dele, o silêncio que antes era vazio agora era calma.
O galpão, agora batizado oficialmente como Casa Palavra Viva, já era conhecido no bairro. A fachada fora pintada por voluntários, com cores vivas e desenhos feitos por crianças que participavam das oficinas. A frase de abertura, em letras grandes sobre a entrada, dizia: "O conhecimento é o pão que se divide sem nunca acabar." Foi sugestão de Carlos, e ninguém ousou mudar. Com a ajuda de um pequeno grupo de apoiadores, Eduardo havia regularizado a ONG. Criaram oficinas de leitura, rodas de conversa, aulas de reforço, uma cozinha comunitária e, mais recentemente, um curso de escrita para adultos em situação de rua. O projeto era simples, mas o impacto crescia. Naquela tarde de sexta-feira, Carlos entregava para Eduardo uma caixa com 10 exemplares encadernados de um livro fino, capa branca, título em letras negras: Crônicas da Rua e da Esperança. Era uma coletânea de textos escritos por ele ao longo dos anos, pedaços de memória, fragmentos de dor e superação, cenas do cotidiano urbano, sempre com olhar humano e poético. "A gráfica fez milagre, mas ficou bonito, né?" disse Carlos com um brilho tímido nos olhos. Eduardo passou os dedos pela capa como quem acaricia algo frágil e precioso. "Ficou mais que bonito. Ficou necessário. Não esperava que você fosse bancar tudo." "Eu não banquei, Carlos. Eu investi. E é o investimento mais valioso que já fiz. Nunca pensei que minha voz pudesse virar papel. Agora ela vai chegar onde seus pés ainda não chegaram." Na primeira roda de leitura com o novo livro, Carlos leu um trecho diante de jovens atentos. Joana gravava tudo com o celular para postar nas redes da ONG. Uma das meninas de 12 anos levantou a mão após a leitura. "Professor, quando a gente escreve a nossa dor, ela dói menos." Carlos sorriu com os olhos. "Dói mais primeiro, mas depois ela vira ponte." Os dias seguintes foram de movimento intenso. A editora que apoiava projetos sociais se interessou em distribuir o livro. Um jornalista veio fazer uma reportagem. A prefeitura liberou verba para ampliar o espaço. E a Casa Palavra Viva virou ponto de referência no mapa cultural da cidade. Eduardo observava tudo com discreta gratidão. Já não se apresentava como ex-empresário. Agora era só Eduardo, coordenador do projeto. E isso bastava. Em uma noite de sábado, ele e Joana sentaram-se no pátio da ONG, depois de um dia cheio. Carlos havia ido dormir mais cedo, e Sol estava deitada entre eles com o focinho sobre a pata. "Pensou que sua vida ia parar depois da empresa?" perguntou Joana. "Achei que ia afundar. Mas agora percebo. Aquilo lá era só altura. Aqui eu encontrei profundidade. E se amanhã tudo isso acabar?" "Se acabar, já valeu. Porque mudou a mim. Mudou você. Mudou o Carlos. E se tocou a vida de uma pessoa sequer, então não foi em vão." Ela o abraçou encostando a cabeça no ombro dele. "Tenho orgulho de ser sua filha." Ele segurou o choro. "E pela primeira vez," respondeu com segurança. "E eu tenho orgulho de ser seu pai." Mais tarde, Carlos escrevia em seu caderno, com a luz fraca da pequena luminária no canto. Sol dormia profundamente aos seus pés. Ele rabiscou uma última frase antes de fechar o caderno. Algumas histórias não nascem para entreter, mas para despertar. Guardou o caderno, deitou-se e sorriu. A rua ainda morava dentro dele, mas agora havia também teto, afeto e futuro. Era fim de tarde em São Paulo. A cidade pulsava com seu ruído habitual, mas ali, naquele banco de praça no bairro da Muca, tudo parecia em silêncio. Eduardo e Carlos estavam sentados lado a lado, ambos com as pernas esticadas, como dois velhos amigos que não precisam mais preencher o tempo com palavras. Sol dormia encostada nas pernas de Carlos, tranquila, protegida. O céu tingia-se de laranja e violeta, como se quisesse encerrar o dia com um último gesto de beleza. Eduardo observava as árvores à frente, balançando suavemente com a brisa. "Sabe, às vezes eu penso em como tudo começou", disse ele, quebrando o silêncio com voz baixa. "Com um pão", respondeu Carlos, meio seco, dividido ao meio, "e com um cachorro que não me devia nada, mas ainda assim me ensinou o que era fidelidade." Carlos olhou para Sol e sorriu. Ela nunca precisou dizer nada. Só ficou. "Acho que é isso que mais me marca", continuou Eduardo. "O fato de que você dividiu o pouco que tinha.
E eu, com tudo que possuía, nunca soube compartilhar. Você aprendeu, com você, com a Joana, com esse lugar que criamos. Jas fez uma pausa, mas principalmente comigo mesmo. Descobri que minha fome era outra, uma fome de sentido. Carlos assentiu sem pressa. A maioria das pessoas só entende isso quando é tarde demais. Você teve sorte e coragem. O vento passou mais forte, levantando folhas pelo chão. Algumas crianças brincavam mais adiante, e um senhor passava com um rádio portátil tocando samba antigo. Tudo ali parecia pertencer. Lembra quando me perguntou por que eu dividia o pão com ela? Disse Carlos. Claro. E você disse, porque ela sempre fica. Pois é. Mas sabe o que percebi agora? Que tem gente que também fica. Só que a gente precisa aprender a enxergar. Eduardo virou o rosto para ele, emocionado. Obrigado por não ter virado o rosto para mim. Mesmo quando eu parecia apenas mais um engravatado curioso. Carlos deu um leve tapinha no ombro dele. Ninguém é só aquilo que parece. Por alguns minutos, apenas o som da cidade preenchia o espaço entre eles. Depois Eduardo olhou o relógio e se levantou devagar. Vamos? A sopa hoje é no Brás. O pessoal vai esperar a gente para distribuição. Vamos e leva o caderno. O menino que leu seu texto ontem disse que queria uma dedicatória. Está sempre me surpreendendo, Carlos, e você está sempre se permitindo. Caminharam juntos, sol entre eles. O sol já havia se escondido completamente. A cidade ganhava suas luzes artificiais, mas no rosto de Eduardo havia algo natural, um brilho que nascia de dentro. Um homem que, enfim, encontrara seu lugar. Antes de dobrar a esquina, Eduardo parou por um instante e olhou para trás, como se quisesse guardar aquela praça na memória. Depois voltou a andar com passos tranquilos. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal. Histórias assim merecem ser lembradas, compartilhadas e vividas. E se você quiser continuar sentindo a força de transformações reais, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Tem mais uma história inspiradora esperando por você. Porque às vezes tudo o que precisamos é de um gesto simples para mudar tudo.